Fala galera, voltando aqui com o nosso módulo sobre planejamento, né? Nossa aula 2. E nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre os níveis de planejamento, tudo bem? Importantíssimo você também ter esse conceito e entender essa parte. Bom, os níveis de planejamento que nós vamos ter é o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. E aí, pessoal, é o seguinte, começar aqui pelo planejamento, né, operacional, tá? O planejamento operacional, ele vai ter uma ênfase a curto prazo. Então, vamos dizer assim, brincar que o planejamento operacional é para ontem, né? O planejamento operacional ele tem muito a ver com o quê? Com atividades específicas da organização. Então, um planejamento voltado às atividades da organização, como fazer, né? Como fazer, na verdade, uma atividade. Um planejamento assim que a gente pode entender que é um planejamento até um ano aí a gente pode considerar como um planejamento operacional a curto prazo para uma atividade bastante específica, tá bom? Específica, detalhada, ok? Então é isso que a gente pode ter de conceito do planejamento organizacional. Lembrando, planejamento é você pensar no futuro, né? Então aqui um planejamento operacional ele é mais a curto prazo. Já o planejamento tático é um planejamento a médio prazo, tudo bem? Onde na verdade a ênfase aqui do planejamento tático a médio prazo ele é mais voltado por setores da organização, departamentos, ok? Setores, departamentos a médio prazo. Aí você pode pensar, pô, mas o que seria a ideia de um planejamento tático? A gente pode pensar assim, de 1 a 4 anos seria a ideia de um planejamento tático. E nós vamos ter o planejamento estratégico, já um planejamento com ênfase a longo prazo. Aqui é o mais importante, porque ele vai dar base para todos os outros, planejamento tático operacional, tá? O planejamento estratégico ele tem uma abordagem global, ou seja, pensando na organização como um todo, bem genérico mesmo, amplo, né? Ok? Porque aqui não adianta só pensar num departamento, num setor ou numa atividade. Tem que pensar na organização como um todo. Inclusive, estudar o ambiente, né? O ambiente externo, o ambiente interno e verificar o que é melhor para aquela organização naquele momento. Qual é a ênfase que precisa ser dada naquele momento. Mas essa é a ênfase, a longo prazo. Que a gente pode imaginar assim, a partir de 5 anos, a gente pode já entender como um planejamento estratégico a longo prazo, com essa abordagem global das organizações, das instituições, tá certo? Bem genérico, assim, pensar a organização, volto a repetir, como um todo, tá? Como um todo, ok? Bom, e nós vamos ter os níveis organizacionais. Então, nas instituições, nós temos os níveis organizacionais. O nível institucional é o nível estratégico da organização. Tá? A gente pode chamar aqui também de nível estratégico. Podemos entender que aqui no nível institucional acontece o planejamento estratégico. Tá? Eita, saiu tudo aqui menos estratégico, né? Mas acho que depois você vai entender, né? O planejamento estratégico da organização, ou seja, enxergar a organização, como eu já tinha dito, né, como um todo, não a organização como uma parte só. Por isso que ele chama institucional, né? Por isso que a gente dá esse nome de institucional, porque ele vai pensar a organização como um todo, não só como uma parte. Tudo bem? E nós temos aqui no meio o nível tático. O nível tático ele vai ser voltado, na verdade, para a gerência. Ele é gerencial, então a gente pode entender como o departamento, esse segundo nível aqui, ó, gerencial, administrativo, tático, né? Voltado à gerência, que você já sabe também que ele vai ter um plano aqui tático, ok? Um plano aí de médio prazo. E pensando em cada setor da organização, né? Pensando em cada setor. E nós temos o nível operacional, ou também chamado de nível não administrativo. Aqui nós vamos ter a execução das tarefas, onde as tarefas serão executadas com
com aquela ênfase de planejamento a curto prazo que eu já tinha comentado com vocês no slide anterior, tudo bem? A curto prazo, por quê? Porque você está, na verdade, focado numa tarefa específica, mais detalhada, mais minuciosa. Então, aqui nós temos mais detalhes, tá bom? Porque é mais minucioso aí. Ok? Então, esses são os níveis organizacionais. Então, você pode pensar assim: nível institucional, planejamento estratégico. Nível gerencial ou administrativo, planejamento tático. Nível não administrativo operacional, logo planejamento operacional, execução de tarefas. Vamos lá. Para isso, pessoal, é necessário que se tenha habilidades, tá bom? Habilidades administrativas. Então, o autor Katz aqui, ele traz uma ideia dessas habilidades. Nós temos habilidades que o planejamento, o nível estratégico precisa ter, habilidades que o planejamento tático, o nível tático precisa ter, e habilidades do nível operacional ou planejamento operacional. O nível estratégico, pessoal, ele precisa ter uma habilidade conceitual, bem ampla mesmo, né? Uma habilidade voltada à organização como um todo, enxergar os ambientes, então muito voltada a conceito, habilidade administrativa conceitual. Já o nível tático ou planejamento tático precisa ter uma habilidade humana ou gerencial, a gente pode pensar também. Por quê? Porque aqui nesse caso, a habilidade, o planejamento tático ou nível tático, ele vai cuidar de pessoas, vai lidar com pessoas, tudo bem? Então tem que ter muita habilidade humana aqui. Já o nível operacional, ele tem que ter habilidade técnica, conhecimento técnico daquilo que ele faz. Então, evidentemente, né, pessoal, se sobe aí o degrau, o nível, consequentemente tem que aumentar essas habilidades. Hoje, atualmente, nós temos uma ideia de gestão voltada à competência. Ok? Gestão por competência. A gente vai ver isso com mais calma depois, mas já vou te dar uma luz sobre isso, tá? Gestão de competências. O que é isso? A pessoa adquirir mais capacidades, adquirir mais habilidades, que é o chamado chá. Tá ok? O chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então veja, se eu tenho uma habilidade técnica e agora eu vou passar do nível operacional para o nível tático, eu preciso adquirir habilidade gerencial, habilidade humana, de cuidar de pessoas. Então é preciso que a organização capacite esse colaborador para isso, entendeu? A mesma coisa, se a pessoa tem agora habilidade tática, ela vai passar para nível estratégico, ela precisa também adquirir habilidade estratégica, que é a habilidade conceitual. Então é preciso que uma gestão por competências para que ela possa desenvolver essa nova habilidade e, consequentemente, se dar bem na sua área, ok? É claro que a gente vê muitas vezes empresas, instituições que não treinam, não desenvolvem seus colaboradores e, consequentemente, às vezes o camarada é jogado lá no nível tático, no nível estratégico, sem nenhuma habilidade dessa, entendeu? E é interessante assim, né? Claro que quanto mais a pessoa vai subindo, menor habilidade ela tem que ter naquela nível inferior, mas maior habilidade ela tem que ter naquele seu nível, né? Por exemplo, uma pessoa que está no nível operacional, ele pode ter habilidade humana, gerencial e conceitual? Pode, mas a ênfase, o principal, ele tem habilidade técnica. A pessoa que está no nível tático pode ter habilidade técnica e conceitual? Com certeza, mas a ênfase aqui vai ser na habilidade humana, gerencial. A mesma coisa acontece com quem está no nível estratégico. Claro que tem que ter também aí habilidade humana, gerencial e técnica, mas a ênfase dele ter habilidade é na habilidade conceitual. Ok? Vamos caminhar. Eu quero falar para vocês sobre 2 níveis de planejamento aqui. Que eu já até comentei um pouco, mas eu vou trabalhar um pouquinho mais, tá? Que é o nível tático, nível de planejamento tático. Ele deve observar as diretrizes gerais estipuladas no planejamento estratégico e determinar os objetivos de cada unidade ou departamento. Justamente porque eu falei para você que o nível de planejamento tático ele é voltado ao setor e a ênfase dele é a médio prazo. Tudo bem? Então ele vai observar as diretrizes gerais,
que foram estipulados pelo planejamento estratégico, que vai ser a base dele, e aí ele vai determinar os objetivos de cada unidade, cada departamento, por exemplo, setor de marketing, setor de vendas, né, setor comercial, setor financeiro, setor de contabilidade, e aí, consequentemente, definindo esses objetivos. Então, um plano tático aí a médio prazo. E nós vamos ter também um nível operacional, que vai determinar ações específicas, olha só, para cada atividade ou tarefa, aquilo que eu falei para você. Os objetivos aqui são bem detalhados e específicos, e há um desdobramento do planejamento tático para que os objetivos táticos e estratégicos sejam atingidos. Olha só que interessante, tá? Veja que no nível de planejamento operacional, vai ter um desdobramento aí, os objetivos táticos e também os estratégicos vão ser atingidos através do planejamento operacional. Beleza? Tudo começa lá no planejamento operacional, né? Nesses níveis aí, vai se desdobrando até chegar no nível operacional, atingindo aí os objetivos estratégicos através dos planos operacionais do planejamento operacional. Certo? Beleza? Assim eu finalizo essa aula aqui sobre níveis de planejamento e eu aguardo você na próxima, hein? Lembrando que na próxima a gente vai continuar com o nível de planejamento, só que agora com ênfase no planejamento estratégico. Por que eu separei? Porque o planejamento estratégico, ele com certeza ele tem uma relevância maior do que o tático operacional. E normalmente nas provas de concurso, cai muito mais sobre o planejamento estratégico do que o tático e operacional. Beleza? Valeu, até a próxima aula.